Άγνη παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Podemos começar? Podemos. Bom, boa noite. Vamos iniciar nossa reunião de catequeses, né, introdutória. E quero fazer uma saudação. Cristo ressuscitou, Em em verdade, verdade ressuscitou. ressuscitou. Estamos hoje, segunda-feira de Páscoa, não é? É uma data muito bonita. E então nós vamos fazer uma oração, pedir a Deus que nos ajude a abrir o entendimento, abrir o espírito para poder aprender, né? Tem uma oração da hora prima, né? Cristo, luz verdadeira, vindo a este mundo, que ilumina todo homem, que brilhe sobre nós a luz da tua face, para nela vermos a luz inacessível. Deixe nossos passos no cumprimento dos teus preceitos, pela intercessão da Mãe Santíssima e de todos os santos. Amém. Amém. Bom, vamos iniciar hoje falando sobre um tema que é catequético, né? E queria dizer que vamos trabalhar sobre dois aspectos. Algumas questões bem práticas, objetivas, básicas, e uma outra parte que é mais doutrinal. E então eu entendo que seria bom que a gente iniciasse por essa questão mais prática, objetiva, do que a igreja, do que uma coisa muito, né, teórica, ok? Então, podemos iniciar com uma pergunta: o que é a igreja? Não é? O que é a igreja? Quando, onde, quem fundou a igreja? Características e alguma definição sobre a igreja. Então, a, a primeira questão é: onde surge a igreja? Então, posteriormente, vamos colocar um mapa mostrando o início histórico da igreja, que se dá em Pentecostes, no ano 33. Então, na festa de Pentecostes, tem início a igreja histórica. No nosso tempo, começa a história em Jerusalém. Então, reparem que a igreja não nasceu na Europa. Muita gente pensa que a igreja nasceu em Roma, né? Tem gente que está um pouco fora de localização, mas a igreja nasceu no Oriente Médio, né? Na Terra Santa, que nós conhecemos hoje, Israel, ali junto da Palestina, em Jerusalém. É o início da igreja. Então, nós podemos ver Atos dos Apóstolos, quando tem início a igreja de Jesus Cristo, que é o fundador da igreja. Isso é muito importante porque na modernidade, e já a partir do século XVI, começam a surgir várias igrejas. Mas nós temos que entender que no início há uma igreja. Cristo funda a sua igreja. E ele fala, pela primeira vez no Novo Testamento, se fala no Evangelho de São Mateus, 16:8, quando diz que pergunta a Pedro: quem sou eu? E tu és Cristo, filho de Deus vivo. E o Senhor responde: tu és Pedro,
Mas sobre esta pedra, e a igreja do Oriente entende que esta pedra é a confissão da fé. É sobre a fé de que Cristo é o Filho de Deus vivo que se funda a igreja. Mas depois nós vamos ver alguns detalhes sobre isso. Então temos que pontuar isso. E aí, nesse versículo, o Senhor diz sobre esta igreja, sobre esta pedra, fundarei minha igreja. A palavra eclésia aparece pela primeira vez no Novo Testamento, né? E o sentido grego da palavra eclésia é assembleia. E aí já temos uma primeira ideia de que a igreja é um conjunto, ok? E esse conjunto é a igreja, e a primeira definição é que a igreja é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo habita a igreja, habita o corpo, porque em Cristo está a plenitude do Espírito Santo. Então, nós temos aqui o Filho de Deus, Jesus Cristo, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Filho e do Pai, né? As três pessoas é o mesmo Espírito. Portanto, a economia da salvação, quer dizer, a salvação é dada por Deus. O Pai envia o Filho e envia o Espírito Santo para a nossa salvação. Então, a igreja é exatamente o meio de salvação. Fora da igreja não há salvação. Então, quem fundou a igreja? Jesus Cristo. Onde? Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Né? E sobre quem funda a igreja? Sobre os apóstolos. Né? Os apóstolos são... Cristo nomeou os apóstolos para que eles possam ser as pedras da igreja, o edifício da igreja cristã. E então, esta igreja começa no Oriente. E pena que não dá para ver o mapa aqui, mas nós podemos presenciar um mapa e mostrar como a igreja, e isto é fácil de verificar, é só ler Atos dos Apóstolos, e você verifica que de Jerusalém eles vão na Cesareia, Damasco, Síria, Antioquia, não é? E aí vai Sicília, Panfilha, Lícia, Éfeso, Esmirna, Ásia Menor, o que hoje é a Turquia. Temos aqui o norte da África, Alexandria, né? Que chega até Cartago, Hipona, o norte da África, e entra no continente europeu através da Grécia. São Paulo chega. E também nós vamos verificar que em Roma, e não se sabe exatamente quem levou a igreja até Roma, e é fundada uma comunidade em Roma. Quando Paulo chega em Roma, já havia uma comunidade em Roma, ok? Bom, mas aí nós vamos ver depois alguns detalhes, porque a igreja nasce no Oriente, né? Se desenvolve no Oriente, e foram apóstolos que fundaram essas igrejas do Oriente. Jerusalém foi o próprio Espírito Santo. Mas em Antioquia, Pedro e Paulo, né, são os cofundadores da igreja em Antioquia. Em Alexandria, no Egito, nós temos a São Marcos,
nós temos em Constantinopla, ainda não era a cidade de Constantinopla, mas ali Santo André fundou a igreja. E temos também as igrejas na Ásia Menor, né? Éfeso, Esmirna, né? E fundadas por Paulo. E temos na Grécia, né? Tessalônica, Atenas, várias igrejas. E depois Roma, e depois o cristianismo se expande pela Europa, Itália, França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Alemanha. Então nós temos a igreja se expandeu pelo Oriente, Império Romano do Oriente e no Império Romano do Ocidente. São os dois lados do Império e que vão gerar características das igrejas do Oriente e as características da igreja do Ocidente. Mas, enfim, então, nós temos muito claro que a igreja é fundada por Jesus Cristo. Portanto, nós não temos igrejas fundadas por homens. E esse é um dos problemas que eu fiz questão de iniciar pela definição de o que é a igreja, porque hoje nossa realidade é muitas igrejas e fica a discussão de que a minha igreja é melhor ou é a original, enfim. E nós aqui temos que recorrer à história. Então, nós temos duas fontes, a história e a Sagrada Escritura, ok? Atos dos Apóstolos nos mostra todo o crescimento da igreja. Então, vamos ver aqui um segundo ponto. Quais são as características da igreja? Então, a igreja é definida como igreja una, que significa a unidade de Deus, porque Deus é uno, mas ao mesmo tempo é três pessoas. Essa parte doutrinal nós veremos depois, quando veremos a doutrina da Santíssima Trindade. Hoje estamos falando da igreja, ok? Então, a igreja é una, porque há uma unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade é uma característica da igreja. Então, nós não podemos ter, por exemplo, na igreja, uma parte da igreja acredita numa coisa, a outra noutra, e a divisão na igreja, como nós vemos hoje. Então, a igreja é una do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista dogmático, do ponto de vista sacramental, né? Então, há unidade nesse sentido. Não podemos ter dentro de uma igreja ou da igreja diferente, como ocorre hoje. Não sei, depois nós podemos fazer um pequeno debate e vocês podem comentar isso. Mas a igreja una, ok? Não pode estar dividida. Segunda característica, a igreja é santa. O que é que significa isso? É que a origem da igreja é iniciativa divina, não é humana. Humana é chamada a participar, a humanidade é chamada a participar da igreja. No final das contas, a igreja é feita
por homens e mulheres, mas a igreja, a característica fundamental da igreja é que a igreja é santa, no sentido de que ela é modelo da santidade de Deus. Então, então, veja só, se a gente vê as escrituras, diz: sede santos como eu sou santo. Isso é dito no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Então, a característica da santidade. Então, o que que ocorre hoje? O que que ocorre hoje? É, a igreja moderna está mundanizada, ou seja, está mundana. E cada vez mais, em filosofia, chama o imanentismo, né? Ou seja, aquilo que é deste mundo, deste tempo. Então, a igreja cada vez mais arrisca perder a sua sacralidade, né? Veja, o homem moderno não respeita mais o sagrado. Os espaços sagrados não existem mais. O sagrado é marginalizado. Então, a igreja, ela deve continuar sendo um espaço onde Deus prima e nós todos reverenciar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, num espaço sagrado. Então, a igreja é um espaço sagrado. A igreja não é sindicato, a igreja não é partido político, a igreja não é clube social, a igreja não é empresa, né? Né? A igreja não é ONG, a igreja tem como característica viver na santidade, buscar a santidade, embora todos nós somos homens fracos, indignos e pecadores, mas estamos na igreja justamente para mudar a nossa natureza. Então, se a igreja não é sagrada, o que que nós estamos fazendo na igreja? Hein? O que que nós estamos fazendo na igreja? Recreação, entretenimento, negócios, proselitismo ideológico, né? Então, é complicado. Então, quando Moisés, no Antigo Testamento, se encontra com o Senhor, lá no episódio da sarça ardente, o Senhor diz a Moisés: retira tuas sandálias, porque o lugar que pisas é sagrado. Então, a santidade é uma característica da igreja, o respeito pelo espaço da igreja, pelo lugar da igreja, pelo sacramento da igreja, né? É o mínimo que nós podemos fazer, viver, que neste mundo Deus tenha um lugar, porque Deus não tem lugar neste mundo. Deus está sendo banido do mundo. Hum? Só para dar um exemplo, eu vi hoje um artigo muito interessante de uma pessoa nos Estados Unidos, pergunta por que que Deus permitiu que assassinassem uma criança lá na escola. Aí uma mulher, inclusive evangélica, né, deu uma resposta muito interessante, dizendo que a culpa não é de Deus, que estão culpando Deus. Ah, como é que Deus permite um negócio desse? Aí a resposta é muito interessante, muito verdadeira, diz: olha, vocês expulsaram a Deus das suas vidas.
Já não se lê a Bíblia na escola, já não se reza na escola, né? Vocês autorizaram o aborto, vocês liberaram a sexualidade, né? Hoje não se pode educar aos filhos porque não se pode traumatizar com castigos ao filho. Claro, espancamento não tem cabimento, mas pôr o filho de castigo não pode, porque traumatiza o menino, vai ficar muito mal na vida. Então, essa sociedade expulsou Deus, porque o mundo é dos homens, não é de Deus. Então, a igreja é um espaço de Deus e tem que manter-se como espaço de Deus. Terceira característica, a igreja é católica, né? É, porque ela vive da plenitude da verdade e esta verdade é universal. É a verdade para todos os homens em todos os lugares. Catolicidade significa exatamente essa plenitude da verdade que se expressa em todos os lugares, né? Então, ao contrário, a catolicidade não pode ser específica de uma região, é característica da igreja fundada por Jesus Cristo. Então, a igreja ortodoxa, ela é igreja católica, apostólica, ortodoxa, é católica. Nós somos católicos na fé da igreja primitiva fundada em Pentecostes. Então, essa catolicidade é a verdade que se expressa em todos os tempos, atenção, em todos os tempos e em todos os lugares. E nós vamos ver isso na, na história da igreja, ok? Então, a quarta característica da igreja é a igreja é apostólica. Significa que Deus entregou, veja, Deus entregou a igreja aos homens. Chamou os homens para fazer a igreja. E são os homens e as mulheres que continuam fazendo a igreja. Então, nós temos que ter uma noção de que a igreja é construída por nós também. Aquela ideia de que não, a igreja, os apóstolos fizeram e já está feita e eu não. Eu estou aqui só para desfrutar da igreja. Não. A igreja é apostólica porque ela continua o trabalho de construção da igreja, um trabalho de evangelização, de transmissão da igreja, não é? Das suas doutrinas, da sua experiência, da sua sabedoria, é transmitida a todos, né? Então, aqui já temos algumas, com essas definições, já podemos pensar o que é igreja e o que não é igreja. Porque a Escritura diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Porque muita gente está na igreja falando em nome do Senhor, mas fazendo a sua vontade. Está sendo o que eles acham que tem que fazer. E não mais aquilo que foi dado, foi transmitido. E aqui nós temos já um outro tema
sobre a Igreja Apostólica, que é a tradição apostólica. Viu? É bom saber que existe a tradição apostólica. E o que é isso? É que os apóstolos que não leram nada sobre Jesus Cristo, eles viveram o Verbo de Deus ao vivo. Eles fizeram a experiência de Jesus Cristo. Não foi por escrito, foi ao vivo que experimentaram o Verbo. Como diz alguém que perguntou na Escritura, encontramos o Messias, mas quem é? Aí ele disse: vem, provai e vede que o Senhor é bom. Os apóstolos provaram e viram que era bom. Isso é muito interessante, porque a experiência com Deus é uma coisa, ler sobre Deus é outra coisa. Então, a tradição apostólica se faz da experiência, do contato com o Deus vivo. Então, a tradição apostólica é bom, saibamos e definamos logo tradição, e nós usamos muito a palavra tradição da Igreja Ortodoxa. Tradição significa transmissão. É um dos significados da palavra tradição. Um segundo significado da palavra tradição é vida no espírito. Aquilo que foi vivido espiritualmente foi transmitido pelos apóstolos. Lembremos, inclusive, que depois que o Senhor ressuscita, ele fica um período de 40 dias e nada do que foi vivido nesse período foi escrito, foi experimentado. E essa experiência com Deus é transmitida na fé em Jesus Cristo. O próprio São João diz: nem todas as coisas foram escritas, porque os livros não dariam vencimento. Está lá na Escritura. Então, a tradição da igreja é a transmissão da experiência dos apóstolos com a igreja, e esta tradição também se refere à transmissão das Escrituras, né? A liturgia, a doutrina da igreja, o sacramento da igreja. Então, esse conjunto, né, é tradição apostólica, que é transmitida. E, como diz Jesus Cristo, estarei convosco até a consumação dos séculos, quer dizer, o tempo todo. Até uma expressão grega que reforça: estarei com vocês o tempo todo. Não significa que depois não estará. Ao contrário, é que nesse período não deixará de estar conosco. Essa aqui é a questão. Portanto, quando nós vemos hoje essa multiplicidade de igrejas, de credos cristãos, nós perguntamos: e a tradição apostólica? E aí nós podemos ver, por exemplo, a fundação das igrejas modernas. João Calvino, né, em 1533, fundou a Igreja Calvinista.
Lutero, né, fundou também o seu grupo. Nós temos a igreja na Inglaterra, né, depois de Henrique VIII, aliás, foi fundada a Igreja Nacional. E aí nós temos as diversas igrejas, presbiteriana, né, Wesley, né, na Inglaterra, nós temos as diversas denominações que foram fundadas há um século, 2 séculos, 3 séculos, quando a igreja Pentecostes tem mais de 2000 anos. Então, em síntese, a igreja ortodoxa, né, ela se mantém fiel àquela igreja fundada em Pentecostes e ela mantém sua unidade doutrinal, não modificou a sua doutrina. Nós vamos ver mais detalhadamente isso. Continua valorizando a sacralidade da igreja. É uma igreja católica e apostólica. Não é? Tem sucessão apostólica, que é outro detalhe interessante. A sucessão apostólica que vem desde os apóstolos, né? A transmissão da graça apostólica que os bispos recebem e os bispos ordenam outros bispos, e essa cadeia está ininterrupta desde os apóstolos. E a Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa, manteve a sucessão apostólica, fato que não é negado pelos católicos romanos, por exemplo. Eles sabem que a Igreja manteve os sacramentos e manteve a sucessão apostólica. Né? Alguns críticos, sobretudo da ala reformada, criticam que a sucessão apostólica no tempo de Avignon, por exemplo, será que foi rompida a sucessão apostólica? Porque haviam 3 papas, ninguém sabe quem era o papa, etc. Estou falando disso como fato histórico, ok?